Olá a todos, nós hoje iniciamos o capítulo 6 do livro Nosso Lar, do nosso estudo, e o título desse capítulo se chama Precioso Aviso. É um capítulo bastante interessante também. Então nos diz André Luiz: no dia imediato, após a oração do crepúsculo, ali do final da tarde, início da noite, Clarencio me procurou em companhia do atencioso visitador. Fisionomia a irradiar generosidade, perguntou abraçando-me: como vai, melhorzinho? O Clarencio pergunta. Esbocei o gesto do enfermo que se vê acariciado na terra, amolecendo as fibras emotivas. No mundo, às vezes o carinho fraterno é mal interpretado. Obedecendo ao velho vício, comecei a explicar-me, enquanto os dois benfeitores sentaram-se comodamente a meu lado. Então aqui estando Clarencio e Lísias ao lado de André Luiz, o Clarencio ali é bastante atencioso, bastante afetivo ali com ele. E a gente vai perceber aqui de uma maneira muito interessante o quanto o Clarencio ele é uma pessoa ali atenciosa, ele é uma pessoa acolhedora, mas muito firme, muito objetivo quando precisa. Ele tem essa firmeza, essa energia, essa objetividade, mas feita ali com cuidado, com cautela, com amor mesmo. Então lembrem que o Clarencio pergunta: como vai, melhorzinho? E o André Luiz responde: não posso negar que esteja melhor. Entretanto, sofro intensamente. Muitas dores na zona intestinal, estranhas sensações de angústia no coração. Eu nunca supus fosse capaz de tamanha resistência, meu amigo. Ah, como tem sido pesada a minha cruz. Agora que posso concatenar as ideias, organizar as ideias, creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis. Aqui a gente já vai começar a ver esse padrão de André Luiz ali, naquele momento de muita queixa, de muita reclamação. Vejam, tem um ponto interessante em que ele diz: não posso negar que esteja melhor. Entretanto, sofro intensamente. Quantas vezes na vida a gente faz isso? Alguém pergunta, a gente ali diz, na primeira parte da resposta, a gente fala uma coisa positiva, mas fecha com uma negativa. Então vejam, ele diz: não posso negar que seja melhor. É uma coisa positiva, mas ele precisa terminar com a negativa. Olha, entretanto, sofro intensamente. Então, para a gente exemplificar isso, é como se eu dissesse que eu subi no alto de uma montanha e tive ali uma vista deslumbrante do cenário que eu avistei. Eu posso dizer: olha, vale muito a pena subir naquela montanha. Você tem uma vista maravilhosa, mas como é difícil subir até lá. Vejam, eu comecei com uma frase, uma parte negativa, positiva, e terminei com a negativa. Fica ali uma impressão ruim. Vejam, é maravilhosa a vista do alto daquela montanha. Tem uma vista deslumbrante, mas como é difícil chegar lá. Agora, se eu coloco a parte positiva no final, vejam como muda. É difícil subir naquela montanha, é muito difícil. Mas quando você chega lá, que vista deslumbrante, como vale a pena. Então esse é um pequeno detalhe para que a gente perceba, às vezes, essa tendência que nós temos do negativo, de valorizarmos ali a nossa dor, o nosso sofrimento. Então, se alguém perguntar se nós estamos melhor de uma doença, às vezes a gente fala: olha, eu estou melhor, mas eu estou com muita dor ainda. Ou eu poderia falar: olha, eu estou com dores ainda, muitas dores, mas em relação ao que eu estava, eu estou bem melhor. Enfim, isso vai ficar claro aqui nos relatos dele, esse padrão de queixa. E quantas vezes isso acontece na nossa vida? Quantas vezes nós reclamamos muito, nós supervalorizamos ali as nossas dores. O problema é que é difícil nós reconhecermos isso. É muito difícil fazermos essa autoanálise.
Então, às vezes, nós até nos perguntamos, poxa, por que as pessoas às vezes se afastam de mim? Por que eu não sou tão bem-vindo em algumas situações? Mas talvez uma análise mais profunda, mais criteriosa, vai nos fazer perceber que às vezes temos essa queixa crônica, né? Esse vício até de falar mal da vida, de falar muito dos nossos problemas, de falar mal das pessoas. Isso ali, ainda que ninguém nos fale, isso pode ali afastar algumas pessoas, né? Então é muito importante essa autoanálise e pensarmos qual tem sido o teor ali das minhas palavras. Quais são os assuntos que eles permeiam ali o meu dia a dia, né? Quando eu saio de algum ambiente, que influências eu acabo deixando? Enfim, fica aí para nossa reflexão. Mas vejam que o André Luiz começa a lhe reclamar e Clarencio ouvia atencioso, demonstrando grande interesse nas minhas lamentações, sem o menor gesto que denunciasse o propósito de intervir no assunto, né, de interromper André Luiz. Encorajado com essa atitude, eu continuei. Então vejam que interessante, que o Clarencio, ele começa a ouvir essas queixas, mas ele ouve atencioso, né? Ele não interrompe ali o André Luiz. A gente vai entender claramente o porquê que ele tem essa atitude. E a gente se pergunta, será que nós temos ali paciência para ouvir os outros, né? Será que nós prestamos atenção quando alguém está nos falando alguma coisa? Nós fazemos que essa pessoa sinta que a nossa atenção naquele momento está voltada a ela, né? Então, às vezes, alguém está falando alguma coisa, a gente já liga o dane-se, né? Já começa a pensar em outra coisa, ou já começa a planejar a nossa resposta, né? Às vezes a gente interrompe, a gente fala, poxa, de novo, né? Ao passo que se a gente deixasse a pessoa completar o raciocínio, nós teremos uma visão muito mais ampla, né? Poderíamos até opinar ali com mais clareza, com bom senso, mas quantas vezes a gente interrompe no início, né? Não deixa com que a pessoa se expresse, acreditando ali que nós já temos a resposta, mas talvez o que a pessoa está falando seja só uma parte daquilo que ela tem a nos contar para que a gente entenda qual é o contexto, por que ela está passando, por que ela está reagindo daquela maneira a determinada situação. Então, o Clarencio ouve ele atenciosamente. E o André Luiz, então, já que não foi interrompido, ele continua falando. Além do mais, meus sofrimentos morais são enormes, inexprimíveis. Amainada, né, amenizada ali a tormenta exterior com os socorros recebidos, volto agora às tempestades íntimas. Que terá sido feito da minha esposa e dos meus filhos? Terá o meu primogênito conseguido progredir segundo meu velho ideal? E as filhinhas? Minha desventurada Zélia, que era a esposa dele na terra, né? Minha desventurada Zélia muitas vezes afirmou que morreria de saudade se um dia eu lhe faltasse. Admirável esposa, ainda lhe sinto as lágrimas dos momentos derradeiros. Não sei desde quando vivo o pesadelo da distância. Continuadas dilacerações roubaram-me a noção do tempo. Onde estará minha pobre companheira? Chorando junto às cinzas do meu corpo ou em algum recanto escuro das regiões da morte? Oh, minha dor é muito amarga. Que terrível destino do homem penhorado no devotamento à família. Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. Vejam o quanto ele se compara. Ele fala, olha, raras criaturas teriam sofrido tanto quanto eu. Ou seja, um vitimismo, uma autopiedade ali enorme. No planeta, vicissitudes, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras, abafando escassas notas de alegria. Depois vieram sofrimentos da morte do corpo. Em seguida, as martirizações no além-túmulo. Que será então a vida? Sucessivo desenrolar de miséria, de lágrimas? Não haverá recursos à semeadura da paz? Por mais que eu deseje firmar-me no otimismo,
Sinto que a noção de infelicidade me bloqueia o espírito, como terrível cárcere do coração. Que desventurado destino, né? Que infeliz destino, generoso benfeitor, ele fala para o Clarencio. Chegada a essa altura, o vendaval da queixa me conduzira o barco mental ao oceano largo das lágrimas. Então ele mergulha de tal maneira ali naquelas queixas que ele acaba chorando de tristeza. Clarencio, contudo, levantou-se sereno e falou sem afetação. Vejam, Clarencio ouve tudo aquilo, levanta sereno e sem afetação, sem demonstrar irritação, sem demonstrar uma impaciência muito grande. Serenamente ele diz: meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Parece uma pergunta simples, mas é uma pergunta muito importante. Se estivéssemos doentes, se estivéssemos em dor, em desespero, em sofrimento, e alguém nos perguntasse: deseja você de fato a cura espiritual? Porque quantas vezes nós queremos a cura, nós queremos a melhora, nós queremos o alívio, mas se alguém nos propõe uma medicação, o tratamento, seja um tratamento físico ou da alma, aquilo já nos incomoda, né? Poxa, mas eu estou aqui, esperava que vocês me aliviassem, que esse hospital tirasse a minha dor, que esse centro espírita aqui afastasse todas as influências negativas. Então nós queremos a cura, mas muitas vezes não estamos dispostos a pagar o preço do esforço, da prece, da dedicação, da disciplina em tomar a medicação física ou as medicações espirituais, né, os tratamentos espirituais. Queremos uma receita de bolo, né? Queremos algo que tire ali com a mão aquilo que estamos sentindo. E se tirassem, isso seria ali nos roubar a oportunidade de crescimento, né? Porque toda ajuda, ela acontece, mas ela depende de duas coisas fundamentais: da nossa necessidade e do nosso merecimento. Nós temos que fazer ali a nossa parte. E a gente usou a analogia do bolo, e ainda que alguém nos desse a receita do bolo, vejam, alguém nos dá uma receita do bolo, para que esse bolo seja feito, assado, nós vamos ter o trabalho de misturar os ingredientes, né? De ver ali qual a quantidade de cada item, né? Nós vamos ter que levar ao forno, nós vamos ter que esperar o tempo ali para assar, enfim. Até essa analogia com a receita de bolo, ela nos traz aprendizado que alguém pode até dar a receita, mas nós vamos ter que fazer ali cada um, fazer o seu bolo, cada um ali, construir, assar, né? Enfim, executarmos aquilo que nos foi sugerido. Por isso é que a pergunta, aparentemente tão simples, deseja você, olha, aqui tem o de fato você deseja a tua cura? Ao meu gesto afirmativo, Clarencio continuou: aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso, né, trabalhoso e de tratamento difícil. Então vejam, Clarencio diz a ele: não fale excessivamente de si mesmo. Porque, claro, nós somos humanos. Quantas vezes na vida temos a necessidade de desabafar com alguém, de compartilhar ali as nossas angústias? Isso é muito natural e é muito saudável até, né? Que nós ali possamos falar com alguém ou com algumas pessoas da nossa confiança. Mas aqui ele está falando: não fale excessivamente de si mesmo, né? Então, mais uma vez, fica a nossa reflexão. Eu tenho uma tendência ali à queixa, à lamentação, a ficar repetindo sempre os mesmos problemas, que às vezes nós falamos tanto, mas tanto ali sobre as nossas dores, mas será que temos tomado alguma atitude, né? Temos feito algo para resolver aquilo? Temos dado ali os primeiros passos na direção da cura que nós tanto almejamos?
Então esse cuidado que Clarencio alerta ele, é um precioso aviso que é o título do livro, né? Não fale excessivamente ali de si mesmo, né? Não fale. Cuidado com essas queixas ali intermináveis, né? Para que nós não fiquemos presos ali ao problema e não busquemos ali a solução, né? Mas a gente continua na próxima semana então, sempre gratos ali a Deus e a Jesus.